podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos conversar com alguém e recordar a temporada 6. A temporada 6, portanto já tivemos aqui algumas pessoas dessa temporada, a Matilda, a Catarina, não sei se mais alguém. A Ruth? Ai, a Ruth, Não pois te é, esqueças ainda por cima vinha a falar em off com o nosso convidado sobre a Ruth, portanto, como assim? Mas hoje vamos ter aqui connosco o... Vamos ter aqui connosco o vilão? Pode-se dizer vilão? Não. não. É demasiado. Não. É demasiado. Não. Eu vou ler uma certa altura que ele também não era muito bonzinho, não é? Sim, mas acabou... Não Teve era um arco, vilão. teve um arco bom. O arco bom começou Sim. mal, acabou bem. Mas pronto, temos aqui connosco É um semi-vilão. um semi-vilão. Eu gosto da expressão. Um semi-vilão. Temos aqui connosco o Gonçalo Dias, É que verdade. interpretou a personagem António. É verdade, olá. Olá, Gonçalo. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Agora Muito ia obrigado. fazer a minha parte do Olá, António. Se eu te trocar o nome, não leves a mal. É o hábito. Sem problema. Então, vamos começar aqui por te perguntar quem és tu, porque nós também aqui ouvimos dizer que tu és uma pessoa cheia de talentos e que até arriscaste enverdar num percurso assim um bocadinho alternativo e fora do contexto, fora do normal, aliás, que foi tu candidataste aos ídolos. Candidatura. Verdade. Esteve mesmo nos ídolos. Exatamente. Não foi só candidatar. Portanto, quem é este Gonçalo que temos aqui à nossa frente, que já percebemos que é muito mais do que um ator? Nem sequer me considero um ator. Um dos vossos convidados explicou-me que nós, na altura, não éramos atores, porque um ator demora 10 anos a formar. Até consigo adivinhar quem. E, portanto, nós éramos os seus pequenos canastrõezinhos. E com muito orgulho, porque gosto muito dele. Mas o Gonçalo é um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. É uma multitude de coisas. Eu tenho interesse em muita coisa e costumo dizer que sou um generalista. Que é, eu gosto de fazer tudo, mas não sou muito bom em nada. Antes, eu sou bom a fazer muita coisa, mas não sou excelente a fazer nada. Ok. Então é um bocado isso. E como tal, tenho interesse por muita coisa. Dentro dessas coisas, a parte das artes, e dentro das artes, principalmente, a parte de representar e de cantar. E foi isso que originalmente me levou não só aos Morangos, mas também ao Ídolos. Porque eu, depois dos Morangos, também percebi que queria muito apostar na parte de cantar e saber mais sobre a área e tudo. Uma amiga minha inscreveu-me no Ídolos. Eu de repente recebi uma mensagem: estás inscrito no Ídolos, vem aqui para o casting. Ok, tudo bem. Bora. Sempre fui uma pessoa de se é para ir, é para ser, bora, vamos lá. E pronto, fui ao casting e fiz aquelas etapas todas e cheguei às galas finais e fiquei em 8º lugar. Acho que foi em 8º lugar, exatamente. Chegar às galas finais já é uma... É espetacular. Já é uma espetacular. conquista, é mesmo. Mas agora eu estava aqui a pensar, enquanto estavas a falar, o que é que te custou mais em termos de nervosismo e de ansiedade? O primeiro casting dos Ídolos ou o casting para os Morangos? Sem dúvida o Ídolos. Sem dúvida. Eu acho que... Quando fui para os Morangos, eu era muito mais... Eu acho que um misto de inocência com um misto de falta de pressão. E não ia com expectativas. Ia lá e eu vou. Se der, dá. Se não der, olha, paciência. E também aos Morangos nem toda a gente consegue entrar e tal. No Ídolos, eu já ia com alguma pressão e com a sensação de eu acho que consigo fazer isto, mas não tenho a certeza se de facto sou bom ou não sou. E nos Morangos não tinha tanto essa perspectiva ainda. No Ídolos, eu entrei para os Morangos com 18 anos e fiz o Ídolos com 20 ou 21, uma coisa assim. E parecendo que não, mas esses 2 anos, e principalmente a experiência dos Morangos, fez-me crescer bastante e ganhar bastante mundo e bastante vida.
o que mudou um bocadinho. Perdi uma certa inocência de olhar para as coisas e acho que isso acrescenta um bocadinho a pressão no Ídolos, que não tinha nos Morangos. Mas disseste há pouco que foi a seguir aos Morangos que começaste a ter mais interesse pela área do canto. Foi os Morangos que te causaram esse interesse ou simplesmente os Morangos abriram-te a porta do mundo do entretenimento e das artes e decidiste enverdar pelo caminho do canto? Não, eu já tinha esse interesse, até inclusivamente já tinha tido umas aulas de canto e assim, mas nos Morangos foi quando eu pude aplicar esse interesse com mais intensidade, porque acabei por cantar também na série. Eu costumo dizer que fui o guinea pig, o teste de mercado dos Morangos para a temporada 7 e 8, ou seja, eles puseram-me a cantar, a ver, vamos ver se isto pega. A coisa, pelos vistos, pegou, que depois na temporada a seguir já foi a temporada mais artística e de canto. Mas foi aí exatamente em que cantei, acho que foram 3 músicas, uma coisa assim. Cantei uma música dos Fortaste, cantei uma música dos Anjos e depois cantei uma música feita para mim, António, e para a Beatriz, cantei para a Beatriz na varanda de casa dela. E essa música foi muito gira, porque toda a gente gostou nessa música. Essa música foi uma experiência interessante, porque todas as outras já existiam, ou seja, já havia uma noção em que tu ouvias o original e ias sempre ficar um bocadinho colado àquilo. Claro. Esta foi feita do zero, foi escrita para a personagem, para o António, e eu cantei-a sem qualquer linha. Era como foi difícil. Como a da Ruth. Sim. Foi escrita para ela. Mas lá está, a nossa série de verão foi o teste de mercado em muitas áreas para as séries que viriam depois. E foi difícil para ti decorares a letra e conseguires associar a letra ao ritmo ou simplesmente foi algo... Por exemplo, a crítica dos Fortaste e a dos Anjos para ti já estivessem muito mais familiarizadas porque já conhecias a letra, podiam saber toda ou eventualmente os tempos a entrar. Mas como é que se decora uma letra criada do zero com uma melodia criada do zero? Demora-se muito tempo ou não? A minha dúvida é essa. Muito tempo é relativo. Aquilo que eu fiz nessa letra é aquilo que normalmente se faz em qualquer outra letra. É ler a letra, perceber aquilo que a letra tem por trás, aquilo que ela significa, aquilo que ela quer dizer, porque é que o autor da letra escreveu isto, tendo em conta a minha personagem, o que é que o António está a querer dizer à Beatriz com isto, e isso depois vai buscar a emoção por trás. E a maneira como tu cantas, as notas para onde tu vais, quando estás a repetir, se calhar já vais mais alto. Mas foste tu a decidir a intuação que colocavas na música ou houve alguém que te disse, olha, aqui vai mais grave, aqui vai mais agudo, aqui vai mais lento, aqui vai mais rápido? Sim, eu tive guia, ou seja, não só o autor da música estava comigo, como também tive o Dale Chappell, que era o vocal coach, por assim dizer, dos Morangos. E foi o vocal coach dos Desert, acho eu. Foi o vocal coach das Just Girls, por aí fora. E ele também nos ajudou e foi assim um bocadinho que a música surgiu e ficou da maneira como ficou. Assim, acho que hoje se calhar faria as coisas de maneira diferente, porque na altura esta foi a minha primeira grande experiência com música e acho que não tinha ainda a sensibilidade, se calhar, de uma perspectiva de interpretação. Já tinha um ano de trabalho de Morangos, mas a nível vocal e de harmonia e melodia não tinha nenhuma experiência que fui trabalhando nos últimos 10 anos nessa parte mais musical. E sabendo o que sabes hoje, gostavas de ter entrado nas temporadas a seguir, na 7 e na 8? Isso não é pergunta. Obviamente que sim, aliás. Eu lembro-me perfeitamente de estar lá e dizer, epá, por favor, eu posso passar para outra série. Há tantos atores que passaram de uma série para a outra, não posso ser um. Pronto, mas o António teve de ir fazer, acho que foi para a faculdade, já não sei como é que acabou a minha personagem. Foi. Acho que acabei por entrar na faculdade. Eu lembro-me de termos feito uma cena em que estávamos a ver a faculdade e eu acho que tinha entrado na faculdade num sítio qualquer. Mas pronto, infelizmente não deu. Podias dizer que não, podias dizer que não. Querias ficar ali e pronto. Não, mas sem dúvida que a série 7, em que tinha uma grande componente musical, teria dado um enorme prazer, porque aliava as duas grandes paixões na parte artística, que é representar e cantar. Então como é que surge, voltamos aqui um bocadinho atrás no tempo, como é que surge a oportunidade de tu entrares nos Morangos? Foi um bocadinho por acaso, porque
eu estava inscrito numa agência, essa agência mandava-me uns castings de vez em quando, para anúncios, por aí fora, e houve um deles, eu lembro-me como se fosse, eu estava a sair da escola, tinha acabado de sair da escola, recebo uma mensagem, um SMS, a dizer, vamos ter um casting para os Morangos, estás interessado? Eu disse que sim, e mandaram-me o famoso, não sei se já ouviram falar deste texto, que é o texto acho que é do António Amém, que é o texto de casting de uma data de anos de Morangos com Açúcar. Acho que ainda não falaram disso aqui. Não? Então o texto era qualquer coisa do género, em que a personagem estava a falar com a mãe, ligava à mãe, e dizia, estou mãe? Passa aí à mãe. Estou mãe, olha, é só para dizer que hoje não vou jantar a casa. Sim, vou ficar na faculdade a fazer um trabalho com uns amigos. Sim, não te preocupes, depois tinha lá mais umas coisas quaisquer. E este texto, para todos os atores que vejam isto, acho que se vão lembrar deste texto, porque era o texto de toda a gente, o inicial, para o casting. E foi com esse texto que depois fizeram um grupo, em que fizemos um workshop, e desse workshop saíram o grupo de atores da sexta série, da sexta temporada dos Morangos. E quando te apresentaram o António, como é que tu reagiste? Como é que preparaste toda a personagem? Ficaste satisfeito com o António? Vou-te ser sincero, ao início não. Porquê? Eu ia perguntar isso. Eu fiquei muito contente de poder entrar, mas quando a minha primeira reação foi, isto é o mal, a personagem é esta, não percebo, isto é completamente fora, como é que eu vou dar a volta a isto? Então fiquei um bocadinho, um misto de ai. E ainda só tinhas um bocadinho da personagem, ou seja... E era um textozinho deste tamanho, eram 10 linhas, correto. Nem isso. Depois, com o tempo, e conforme fui trabalhando a personagem, fui-me apaixonando por ele, pela personagem do António e principalmente aquilo que ao início eu não gostei, eu acho que nem é tanto não ter gostado, assustou-me. Era do género, tipo, pôs-me em sentido, calma, isto vai dar, isto é muito trabalho e eu não sei se consigo, será que eu consigo, será que não? Tinha sido o teu primeiro trabalho, Sim. Como ator. Sim. Ela para te então, desafiar a 100%. fiquei um bocadinho naquela, em sentido, e depois com o tempo, e principalmente aqui, eu já falei uma vez dele, e ele é mesmo importante, acho que é importante para muitos de nós, o João Pedreiro. O João Pedreiro foi uma peça fulcral no meu percurso nos Morangos. E eu digo que tenho um momento antes de uma conversa que tive com o João Pedreiro e tudo o que veio depois. E por isso, eu ao João tenho mesmo de lhe agradecer muita coisa do que aconteceu na minha evolução dos Morangos, porque de facto ele foi uma peça fulcral, claro, em consonância com a Joana e com a Lucinda, mas tenho de dar mesmo uma importância ao João, porque ele foi mesmo uma pessoa que me ajudou bastante, não só ao António a crescer, mas também ao Gonçalo a conseguir fazer o António melhor. E por isso, obrigado, João. Pronto, o nosso podcast pode tornar-se um agradecimento geral ao João. Todos os que passam aqui fazendo Acho que pode ser. louvam o João de uma forma... Podcast com Morangos, vindo ao agradecimento. Não, e especial. atenção, nós adorámos conhecer o João. O João é... Mesmo. Nós costumamos dizer que a conversa que tivemos com o João foi uma aula sobre televisão. Sim. Porque Sem dúvida, foi o incrível. conhecimento que ele tem, a quantidade de experiências, de vivências que ele tem no mundo da televisão... Aliás, foi a nossa primeira conversa Aquela que quase enciclopédia. atingiu as 2 horas. É verdade. Sim, sabes que o João não só é um excelente ator e sabe muito da coisa, como ele é um excelente psicólogo. Porque um ator, para ser bom ator, ele tem que perceber muito bem de pessoas. Então tornas-te um bocadinho um psicólogo. Porque tu sendo ator, interpretas emoções, tens de compreender essas emoções, trabalhar essas emoções. Então é um bocadinho, eu nunca estudei psicologia, mas a maneira como eu vejo é, tu és um bocadinho psicólogo. E o João era isto tudo, ajudava-nos como atores, ajudava-nos como pessoas, acompanhava-nos, era um bocadinho, era essa figura e que todos nós tínhamos como, se eu precisar de alguma coisa o João vai ajudar. E ele ajudou bastante. Houve muitas cenas que foram salvas por ele, sem dúvida. Sem dúvida. Aquela coisa quando tu estás a passar texto
Nós dizemos, os finais estão aí todos para baixo, por exemplo, qualquer coisa assim, e ele, Gonçalo, faz assim, não sei o quê, tu lembra-te que a tua personagem veio daqui, não sei o quê, o tal raccord. E ele ajudou muito a levantar essas cenas, e eu lembro-me perfeitamente, houve uma cena, e esta foi uma das cenas que mais me marcou nos Morangos, foi a cena em que eu vou aos Alcoólicos Anónimos. Contexto, eu tinha apanhado uma grande bebadeira e estava no bar 24 e cortei o pescoço à Beatriz. Sim. Que era a miúda que nós estávamos a iniciar a nossa relação. E conforme eu lhe corto o pescoço, não me apercebi nada e tal. Depois apercebo-me, fico de rastos. Há todo um processo aqui de cura e de percepção da gravidade da situação e do António acordar para a vida, não é? E todo este processo culmina com eu vender a mota para pagar a operação plástica por causa da cicatriz da Beatriz. E vou aos Alcoólicos Anónimos e numa dessas sessões, a história acompanha uma dessas sessões, e eu aí tenho aquilo que nós chamamos um bife, que é um texto de 3 páginas, monólogo, para fazer, e aquilo, lá está, fiquei assim um bocadinho, isto agora já é uma cena à novela. E lá está, mais uma vez, o João ajudou-me imenso a trabalhar essa cena. E no final eu consegui fazer a cena bem, e no final o João disse, miúdo, espetacular, muito bom, e isso para mim foi tipo, foi o pódio da Fórmula 1, estava no primeiro lugar do pódio da Fórmula 1, senti mesmo que, yes, consegui, porque não é nada fácil, sim, não só a cena, mas é um bocadinho provar-te a ti próprio que tu consegues fazer as coisas. E depois tinhas ali aquela pessoa a dar-te aquele feedback. Exatamente, e também justificar a aposta que fizeram em mim. Isso para mim foi muito importante. E nessa cena, e no final, acho que o final da temporada de inverno dos Morangos foi muito isso. Senti muito a evolução da personagem, a evolução de mim como ator, e de chegar ao final e dizer, eu acho que missão cumprida. Cheguei lá. Isso é o mais importante, sem dúvida. E tenho um imenso orgulho nesse percurso. Há pouco falámos de quando tu recebeste a tua personagem, as guidelines. Nessas guidelines já estava retratado essa tal questão social como o alcoolismo? Não. Eu estou-me a tentar lembrar, mas eu acho que não estava literalmente a dizer o António é um bêbado, mas dizia qualquer coisa do género, tipo, os meus pais são bué de ricos e eu quero é divertir-me, e eles nunca, estão-se um bocado nas tintas para mim, portanto eu quero é divertir-me e usar o dinheiro que tenho para ir para as festas e miúdas e não sei o quê, por acaso tenho uma namorada, se chama Sandra, eu gosto dela, mas também não é assim tanto e tal, estás a ver, estou na boa, vou vendo o que é que a coisa acontece, e a história depois foi para aí. Mas quando tu então percebes que a tua personagem vai dar esse caminho, e tu percebes que também, de certa forma, já não estás a só personificar aqueles putos ricos, meio estúpidos, mas tens aqui uma responsabilidade acrescida em que estás a retratar um problema social, qual é que é a tua sensação e como é que te preparas para isso? Responsabilidade. Fiz um trabalho de pesquisa de tentar perceber o que é isto, e que é este problema do alcoolismo na adolescência. E depois aqui também ajudou bastante a contracena que tive com o Orlando, que era o professor Zeca. Lá está, mais uma cena que me lembro bastante bem, que foi bastante marcante para mim, em que nós estamos a ter esta conversa e de repente o Orlando diz, olha, eu vou pôr aqui este texto. E vira-se, acho que já não sei se foi para o João, se foi para a Lucinda ou para a Joana, mas vira-se para o diretor de atores que estava nessa cena e diz, olha, vou propor aqui isto, não sei o quê, porque isto, e acho que o António tem de ouvir isto. E aquilo encaixou muito bem. E era qualquer coisa do género explicar que o alcoolismo passa por 3 fases. A do macaco, a do leão e a do porco. Em que a do macaco é a fase
em que é tudo muito Engraçadinho, giro, é engraçadinho exatamente. e faz toda a gente rir e não sei o quê. Depois tens a fase do leão, Começa a em que é agressividade. tipo, bora, e partes para a porrada e para a agressividade e não sei o quê. E depois tens a última fase, que é do porco, que é quando encontras na sarjeta Exatamente. completamente... Completamente sozinho. Exatamente. E isso foi muito bom para mim também poder depois... Eu peguei nesse texto que está numa cena e levei-o depois para as outras cenas da personagem. Porque como vocês sabem, nós não gravamos tudo em linha, não é? Não é a mesma Portanto, coisa. aquilo havia ali uns saltos e lembro-me de ter usado muitas vezes essa parte. Ok, isto é uma cena a leão, isto é uma cena a porco, isto é uma cena a macaco. Vais essa coisa para o resto da personagem. Uma curiosidade, chegaste a estar minimamente bêbado em alguma das cenas que fizeste bêbado? Não, isso não. Isso queria. Não, e posso-vos dizer... Mas é verdade, podia acontecer. Posso dizer Uma que pessoa isso tem que era perguntar. impossível, porque embora tenha bebido muita cerveja, muito whisky, muitos shots e vodka e não sei o quê, ora, a cerveja era cerveja sem álcool, o whisky era plentiza... Desculpa. Não, à vontade. Era chá verde e coisas assim, e os shots eram umas colorações, uma coisa, era água com uns corantes, uma coisa assim, meio estranha, mas não, nunca... Podia ser, portanto tinha Nunca que comentar esta aconteceu. curiosidade. Então, que semelhanças e que diferenças, quer dizer, as diferenças acho que são notórias, mas que semelhanças é que havia entre ti e o António, se é que havia alguma? Todos os nossos convidados acabam por partilhar um bocadinho connosco que as suas personagens acabam por acrescentar algo à sua vida pessoal E e vice-versa. Eu ver esse caso também contigo. Acrescentaram-se um ao outro. Sim, eu acho que aprendi bastante com o António exatamente pela história dele e de perceber, olha, aqui está uma coisa que não deves fazer. E acho que também acrescentei ao António um bocadinho a minha extroversão, a minha energia e sim, um bocadinho da minha maneira de ser mais alegre, principalmente em algumas cenas em que o António estava mais alegre. Acho que acrescentei um bocadinho de mim e vê-se ali um bocadinho de mim. E pronto, depois o António foi também muito interessante passar pelas partes que não era tanto eu, nomeadamente a agressividade, já o final de estar a dormir na sarjeta, de acordar todo nu no bairro alto. Esta cena foi incrível de gravar, porque esta cena foi gravada às 4 da tarde no bairro alto ao pé da Junta de Freguesia. Estava literalmente todo nu. E isto foi gravado, não sei se vocês conhecem a Junta de Freguesia ali do bairro alto, mas aquilo é um canto e à frente está um infantário. Eram 4 da tarde, eu tinha as avózinhas todas a irem buscar as crianças ao infantário. Foi interessante, vou ficar-me por aqui. Aquilo, enfim. Pronto, temos uma pessoa traumatizada. Ou temos crianças traumatizadas. Estou a brincar. Eu não sei se isto ainda está no YouTube, estas cenas, espero que não. Mas essas cenas foram difíceis de gravar, digamos assim. E como é que foram as cenas mais agressivas? As mais agressivas, um misto. Por exemplo, com a Matilde, que fazia de Sandra, acho que foi a pessoa em que eu mais bati, passo a expressão. Tu não, O António, exato. O António mais bateu à Sandra, em que lhe dei para aí umas 3 ou 4 chapadas. Assim. Aliás, esta cena que eu estava a falar do bairro alto, é procedente a uma cena anterior, da noite anterior, em que tínhamos ido para o bairro alto e eu fiquei todo bêbado, António, sim. E dei um chapadão à Matilde. Eu acho que me lembro dessa cena, sim. Davas mesmo? E dava, muitas assim? vezes dava mesmo. Porque, lá está, eu acho que isto depois, esta dinâmica depende muito dos atores, claro. Que estão a fazer a cena. Claro. E aí eu combinei com ela, Matilde, é para dar, não é para dar, e ela, dá porque eu vou buscar isso. E eu via muitas das cenas, houve uma cena em que eu lhe dei, e eu acho que a câmera não sei se está em mim, mas que ela disse, eu vi a tua cara, e tu ficaste em pânico. Porque eu olhei para ti, ela olhou para mim de olhos, tipo, em lágrimas, e com uma cara de quem me queria matar.
E eu aí fiquei, ai. Se calhar exagerei na força. Isto era muito... Eu acho que saí de personagem completamente. Aquilo foi mesmo tipo, uou, se calhar... Mas aguenta. A cena não me cortou. Pronto, e ficou... Depois aquilo, ela disse, Gonçalo, está-se bem. Mas depois não fales mais comigo hoje. Ela disse isso. Eu lembro-me perfeitamente dela ter dito isso aqui. Nós estamos a brincar, desculpem a palavra, não é brincar, mas nós estamos Ensinar. Sim. a trabalhar com emoções. E essas emoções afetam-nos. Eu posso dar aqui outro exemplo. Eu tive um dia, nesta sequência da Beatriz, em que eu lhe corto o pescoço, em que, no mesmo dia, eu gravei... Era tudo cenas de choro. Em que eu ia à casa do Rodrigo, ele mandava vir comigo e eu chorava. Depois ia ao hospital ver a Beatriz e ele chorava. Eu levei porrada, eu chorei, foi tudo. Foi super intenso esse dia. E eu cheguei a casa e pela primeira vez eu disse à minha mãe, não fales comigo. Não consigo. Eu estava completamente drenado a nível emocional e fui jantar calado, fui para o quarto e acabou. Mas esse dia foi... Esse dia deve ter sido extremamente desgastante para ti a nível emocional. Mas do ponto de vista do trabalho, não é mais fácil para ti tu teres um dia em que mantens mais ou menos todas as emoções do que estás aqui numa montanha russa, em que numa cena estás extremamente alegre, no outro tens de estar desesperado, no outro tens de estar numa sala de aula. Essas mudanças, não é? Não é mais fácil para ti um dia em que estás mais ou menos na mesma tendência de emoções? Eu percebo a pergunta, é uma excelente questão. Eu não te sei responder porque na minha memória eu só me lembro deste dia. Okay. Ou seja, aquilo que eu interpreto é, nos outros dias em que eu tinha uma cena de choro e na outra já me estava a rir, se calhar não foi tão impactante para mim, Gonçalo, emocionalmente. E essa cena, como foi sempre a chorar e sempre a ir buscar emoções, muitas delas minhas, chegas ao final do dia emocionalmente desgastado, completamente. Eu acho que em dias em que foi um bocadinho mais uma coisa agressiva, depois já não estava a rir com o Rodrigo e depois já ia chorar para a Beatriz, esse é uma montanha russa de emoções, mas acho que aquilo equilibra. Enquanto estás sempre aqui, tu ficas aqui, é verdade. As outras, como estão assim, vão equilibrando aqui no meio. Certo? Não, ao final do dia deve ser muito desgastante teres um dia inteiro sempre com cenas mais dramáticas. Mas a minha dúvida era exatamente essa, porque nós já falámos aqui com outro convidado em que dizem que muitas vezes a dificuldade de um ator é exatamente ter que, às 8 da manhã, ter que estar a fazer uma cena de choro, às 11 ter que estar a fazer uma cena de euforia numa festa qualquer e estar assim nesta montanha russa o dia todo, porque acabas por não conseguir focar-te a nível emocional. É um grande trabalho emocional. De ir buscar estas gavetas, isto é, já vos falar, chama-lhe a teoria das gavetas, mas é Stanislavski, eu acho que o autor é o Stanislavski, em que tu basicamente passas pelas tuas emoções enquanto pessoa e vais guardando nas gavetas para depois as ires buscar. A mais falou sobre isso, que ela também ela é psicóloga, então também falou disso e que foi buscar essas gavetas e ia buscar nessas gavetas ao longo da personagem dela. Mas agora aqui, porque não me contracenaste sozinho, não é? Já falámos aqui de várias pessoas, fizeste aqui par romântico com a Matilde, que fazia de Sandra, e com a Débora, que fazia de Beatriz. Como é que foi contracenar com elas? Foi interessante. Elas são pessoas muito diferentes e, portanto, a dinâmica também foi diferente. Obrigada pelo maior ajuste, não é? Exatamente. Mas eu acho que foram as duas experiências muito enriquecedoras. Primeiro porque elas eram as duas mais velhas do que eu, então passaram-me também um bocadinho essa maturidade que eu não tinha. Pois, a Matilde era uma das mais velhas do que eu. A Matilde tem mais 6 anos do que eu. Ela contou. E há aqui um fator adicional que é, eu embora na altura tivesse 18, eu tinha uma mentalidade para aí 16 ou 14, porque derivado da minha educação, por ter andado num colégio só de rapazes, então isso de certa maneira, eu não tinha mundo. Claro. Eu acho que era uma pessoa muito inocente. E nesse aspecto acho que a experiência dos Morangos ajudou-me bastante, a mim, Gonçalo, a crescer. E digo, eu cresci em 2 anos aquilo que a malta cresce em 6. Porque de repente
12º ano, acabas o 12º ano e vais para os Morangos e foi tipo uma volta de 180 graus. Maior responsabilidade, um trabalho. Mais responsabilidade, também mais liberdade. Mais exposição, Sim, mais sim, fama. bem. É literalmente, e aí o que os meus pais disseram foi aquela célebre frase do tio avô do Peter Parker, with great power comes a great responsibility. Verdade. E foi isso. Gonçalo, tu estás a entrar nos Morangos, tu estás a fazer 18 anos, és dono e senhor do teu dinheiro e do teu destino. E aquilo que tu fizeres, depois vais ter de arcar com as consequências. E isso foi muito bom. E depois, em cima disso, a experiência dos Morangos acho que foi muito bom para mim, para crescer enquanto pessoa. E como é que foi a relação aqui? Construir estas relações com elas? Foi normal. Eu com a Matilde, hoje em dia ainda me dou com a Matilde e construí uma relação de amizade com a Matilde. Com a Débora também foi uma situação normalíssima, de colegas, em que tivemos, e há uma coisa que eu gosto imenso, é que quando, na altura, lembro-me que as pessoas que vinham falar comigo perguntavam se nós éramos mesmo namorados ou não, e não sei o quê. Isso é bom, É química. E eu gostava muito que me perguntassem isso, porque era sinal que a cena resultou. Por acaso é E que verdade. nós, de facto, tínhamos ali uma boa contracena um com o outro. Há casais que nós olhamos e percebemos tipo, ok, então são namorados, mas não se sente ali aquela química. Exato. Exatamente. E por acaso vocês foram um casal, é verdade, sim senhora, que transmitiram. E pronto, isso deixava-me muito contente, portanto foram duas experiências muito, muito agradáveis. Tiago, Temos aqui uma pequena surpresa agora. Ok. Porque, como sabes, a Matilde já veio cá ao nosso podcast e nós sabemos que tu e a Matilde ainda hoje são bons amigos e que têm uma ótima relação de amizade, por isso temos aqui produção. uma surpresa, Um videozinho. um videozinho. Que ela foi uma querida. Está com som, é só clicares no Ok, vamos lá ver isto. Olá, meu querido, espero que gostes desta surpresa. Como tu sabes, a nossa amizade vai muito mais para além dos monitores. Foi um gosto imenso trabalhar contigo. Tive muita sorte no meu parceiro e partner in crime. Foi mesmo uma aventura de vida, de vidas das nossas vidas há 15 anos atrás. E obrigada por continuares a fazer parte da minha vida e dos meus momentos. Um beijinho grande. Tão bom. Gosto muito da Matilde. Pronto, Matilde é agora como se fosse minha percebeste irmã mais há 15 velha. anos atrás. Exato, há 15 anos, ok. Let that sink in. Foi a reação que eu retive deste momento. Foi há 15 anos. É pá, realmente parece que foi há muito tempo, mas depois quando tu percebes, é pá, foi há 15 anos. Mas como vês, o estalo não afetou, porque ainda se mantêm como amigos. Sim, sem dúvida. O estalo não afetou nada. Eu, da malta dos Morangos, acho que aquilo que nós chamávamos o Dark Side, que era eu, a Matilde, o Marco Menezes, que fazia Jimmy, a Ruth, que era a malta que tínhamos algumas cenas no motocross, então ficámos ali amigos e fizemos ali aquela grupeta que ainda hoje nos falamos. E... É verdade, a Matilde também falou da Ruth, Exato. desse grupinho. E é giro porque nós estávamos a falar com ela estava a dizer que os filhos dela estavam a ver uma cena qualquer em que tu estavas a... Não sei Tu se era, tinhas batido. não sei se era na Sandra ou na Beatriz, sim. mas, pronto, Eu acho que foi essa cena que eu estava a falar há bocado. Pronto, e que E eles que ficaram assust- super assustados, então ela fez questão de ligar logo para ti em videochamada. Verdade, Lembro-me verdade. perfeitamente dela ter contado isso. Confirmo, Que eles ficaram super aconteceu. assustados, tipo, como assim o Gonçalo bateu no nosso meio? Muito giro. Quem é este que estava a ter mãe? E Afinal não é nosso eu aí amigo. falei com eles e disse, epá, é tudo bem, está tudo bem. Tipo, gosto imenso da vossa mãe, somos muito amigos. Qualquer Pois dia foi. Ela contou. vemos nos conhecer e por aí fora. Foi engraçada essa situação. E relativamente às outras personagens com quem tu também contracenavas, como é que era a tua relação com o Pedro Rodil, o Rodrigo, com a Laura Galvão, a Madalena, enfim, os outros... Como é que era o vosso grupo? O nosso grupo era... Como é que eu posso... Era um grupo normal. Nós tínhamos uma coisa, nós éramos todas pessoas muito diferentes. E então havia... notava-se isso. Que primeiro éramos diferentes enquanto pessoas e em quantidades. Havia ali um grande espectro etário dentro daquele grupo. Mas a relação com o Rodil sempre foi boa porque nós éramos melhores amigos. Exatamente. Então, e há uma questão que é, o Rodil não fez o workshop connosco. Então, ele caiu ali um bocado de paraquedas e ele teve uma tarefa
pá, eu não sei se era capaz de fazer aquilo. Ele do nada, tipo, olha, vais começar hoje e vais já gravar. Tipo, está aqui, toma lá 20 episódios, és o protagonista, tens pais, tens casa, tens tudo, tipo, vais ter imensas cenas com grandes bifes, boa sorte. E ele teve essa tarefa e eu acho que foi muito bem sucedido e trabalhou muito bem nesse aspecto. Eu tentei ajudá-lo o máximo que consegui nesse início e essa ajuda depois traduziu-se em que estávamos muitas vezes juntos. Depois eu, na história, também me afastei um bocadinho deles quando fui para aquele tal Dark Side, então dava-me mais com a Matilde, com a Sandra, com o Jimmy, e eu e o Marco também criámos ali uma grande amizade que se mantém até hoje. E era eu, o Jimmy, a Sandra, tínhamos as duas irmãs que era a Patrícia Pinheiro e a Rita Justino. E quem é que era mais? E a Amélia, não sei se a Amélia também fazia parte desse grupo, a Amélia Ruth, agora já não me lembro. Mas era pronto, esse grupo que nós chamávamos o Dark Side, que fazíamos essas cenas muitas vezes ali no motocross, porque o Jimmy depois também andava de moto para aí fora. E eu tive lá umas cenas também bêbado. Andavas mesmo? Não, nem podíamos. Eram duplos? Mesmo que eu soubesse, na altura eu não sabia andar de moto, agora já sei e ando de moto há 7 anos. Aliás, olha, rewind, aquela pergunta do que é que o António deu ao Gonçalo, deu isso. O gosto da moto. O gosto da moto. Porque eu só tinha andado de moto com o meu pai, e enquanto miúdo, sempre à pendura, e então não sabia andar de moto. E lembro-me que até houve uma cena à porta do Maria Amália em que só era preciso chegar com a moto e eu nem isso consegui fazer. Porque nós tínhamos um motão. Eu lembro-me a moto com que nós andávamos. Portanto, depois tiveram de substituir, porque não era mesmo possível. Nós tínhamos uma 700. Miúdos de 18 anos não podem legalmente guiar uma moto de 700. Então ali a meio depois a moto foi-se embora e vieram outras motas. Mas eu lembro que com essa moto, só coisa aquilo já me dava, então nem sequer consegui, tinham de chamar um duplo só para fazer a moto, andar daqui para aqui, que era, tinhas uma câmara aqui a dar o pneu a aparecer, era só isto. Então não andava de moto e as cenas de motocross nem podíamos, esquece. O Odile, por exemplo, acho que andava de moto e conseguia, e ele fez essas cenas, quando era só andar para a frente ou uma coisa assim, mas motocross não podias, porque imagina, partias uma perna e depois lá se ia ao raccord. Tem toda a lógica. É verdade. Havia ali partes que eram... Eram perigosas? Sim, e havia saltos e quedas. Eu lembro-me, houve umas cenas em que eu estava bêbado a andar de moto e de nada caí para o lado. E depois tive de puxar a moto. Isso foi eu acho que foi das primeiras cenas que nós gravámos. Porque lembro-me que foi um desafio eu dar as falas enquanto levava uma moto pesadíssima e tinha de estar concentrado em não deixar cair a moto, em dar as falas, em contracenar com outra pessoa que estava do outro lado. Então aquilo lembro-me que foi um certo desafio. Gonçalo, e a fama? Como é que foi lidar com a fama? Era o teu primeiro trabalho? Estavas ali no grupo dos protagonistas, dos principais? Sim. Um jovem inocente. Um jovem inocente. Verdade, eu acho... Sabes que essa inocência, eu digo que foi bom e mau. Eu acho que foi mais bom do que mau. Mau no sentido de... Houve muita coisa que se calhar poderia ter aproveitado melhor e não aproveitei. No entanto...